Olá, pessoal, e boas-vindas a esta nossa análise visual explicativa. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O nosso objetivo aqui hoje é pegar aquela que costuma ser uma dor de cabeça imensa para qualquer negócio e transformar num processo super claro e metódico. A gente vai entender passo a passo a metodologia exata para converter dívidas que são legítimas e documentadas em ações judiciais organizadas e, o mais importante, vitoriosas. Pessoal, chegou a hora de acabar com o improviso na hora de cobrar. E para começar, a gente precisa encarar uma ironia gigantesca do nosso sistema judicial. Ter a razão não é sinônimo de vitória. Mas por que isso acontece, né? A verdade é que o juiz ou o conciliador não conhece a história das partes, não tem nenhum contexto ali. Eles têm literalmente poucos minutos para olhar o caso e entender a disputa inteira. Então, se a sua razão não estiver ali, mastigada e visualmente provada nos documentos nesses exatos minutos, a justiça simplesmente não vai acontecer. Sabe aquela história de que a desorganização custa caro? Tem um caso real bem emblemático sobre isso. O empreiteiro foi lá no Juizado Especial Cível JEC tentar cobrar uma dívida de R$ 34 mil. O que ele fez? Levou uma pasta com umas 400 páginas impressas. Era print de WhatsApp, recibo rasgado, foto de obra, tudo junto, sem índice, sem numeração, o caos total. Qual foi o resultado? O conciliador não conseguiu decifrar absolutamente nada naqueles 20 minutinhos de audiência. O empreiteiro teve que engolir um acordo de 40% do valor, só porque não soube apresentar o direito que tinha. Que prejuízo, né? Então, vamos avançar e ver como isso se constrói na prática para não cometer o mesmo erro. O nosso roteiro de hoje é 1. O credor despreparado. 2. Montando o dossiê. 3. Narrativa e cálculos. 4. Escolhendo a ação. 5. A audiência de conciliação. E 6. Checklist final. É um verdadeiro intensivão para a gente deixar o amadorismo para trás de uma vez por todas. Parte 1. O credor despreparado, onde a gente percebe que o pior inimigo pode ser a própria falta de planejamento. Fica super fácil entender a diferença quando a gente compara as duas posturas. De um lado, a gente tem o credor caótico. É aquele cara totalmente emocional que chega despejando uma pilha de papel na mesa sem índice nenhum. Aquela pilha que, juro, às vezes mistura a nota fiscal com a lista de compras do supermercado. Do outro lado, o credor profissional, objetivo, frio, que traz um dossiê limpo e verificado. Só essa postura de competência já muda a percepção de quem vai julgar o caso, antes mesmo de lerem a primeira linha. Parte 2. Montando o dossiê. Como sair da teoria e criar essa organização na prática. A estrutura profissional, de verdade, funciona como um quebra-cabeça perfeito. São 5 partes obrigatórias, empilhadas sempre nessa ordem. Primeiro, o índice documental. Segundo, um resumo executivo rápido de uma página. Terceiro, a narrativa dos fatos. Quarto, a memória de cálculo. E quinto, os anexos todos numerados. O legal dessa estrutura é que ela cria uma redundância estratégica, sabe? Não importa por onde a pessoa comece a ler o dossiê, seja pelo resumo ou lá nos anexos, ela consegue entender o caso perfeitamente. Parte 3. Narrativa e cálculos. O verdadeiro coração da nossa cobrança judicial. E isso ilustra brilhantemente a nossa regra de ouro. 0 emoção, 100% objetividade. Olha só a diferença. Uma alegação emocional seria: o réu me enganou, desde o primeiro dia me causou um estresse absurdo. Gente, isso não serve para absolutamente nada no tribunal. Agora, uma alegação factual. O contrato foi firmado na data X para entrega na data Y conforme o documento número 1 em anexo. Percebem? Fato, data e prova. Cada frase que a gente fala tem que apontar para um papel que comprove. E a melhor forma de amarrar esses fatos é com uma linha do tempo cronológica. Quando a gente coloca os eventos na ordem exata em que aconteceram, a história meio que se conta sozinha. Teve o contrato assinado, aí teve a entrega, depois a fatura venceu, rolou aquela cobrança básica no WhatsApp e, por fim, a notificação formal. Fechando o cerco desse jeito, sem deixar nenhum buraco no tempo, a gente não dá margem para o devedor inventar desculpas. Bom, depois de contar a história, entra a matemática. E o valor da dívida não é só um número jogado no ar, né? Ele tem 4 componentes super distintos. O valor principal, a multa do contrato, os juros pelo atraso e a correção monetária. Por que colocar isso separado? Porque força o devedor a ter que questionar cada um desses itens individualmente. Dá um trabalho gigantesco para ele. Muito maior do que se ele fosse só atacar um valor total fechado. Mas falando nisso, a gente tem que fugir dos erros clássicos de cálculo. Passando rápido pelos mais comuns. Primeiro, calcular juros em cima do valor total acumulado em vez de calcular só sobre o principal. Segundo, cobrar multa acima do limite de 2% do Código de Defesa do Consumidor. E terceiro, ignorar as tabelas oficiais do tribunal.
Cara, um errinho bobo de matemática, por menor que seja, grita incompetência e abre a porta para o devedor questionar o dossiê inteiro. Não dá para vacilar aí. Parte 4. Escolhendo a ração. Com os documentos blindados, é hora de escolher o campo de batalha. Agora, o que é realmente interessante notar nesse slide é a diferença de poder de fogo entre os caminhos que a gente pode seguir. A ação de cobrança comum é mais lenta, precisa ficar produzindo prova. Já a ação monitória é como se fosse uma via rápida, ótima para quando a gente tem provas escritas, tipo e-mails e notas. Mas o grande trunfo, o verdadeiro peso pesado, é a execução de título. Se a gente tem um contrato lá, bonitinho, assinado com 2 testemunhas, a gente pula toda a discussão e vai direto para bloquear bens do devedor. Saber escolher a arma certa muda tudo. Parte 5. A audiência de conciliação. O momento de pisar no tribunal e resolver a questão. E chegou o grande dia de ir ao Juizado Especial Cível, o JEC. O que não pode faltar na pasta de jeito nenhum. Anota aí. 2 vias impressas do dossiê completinho, uma para você, outra para o devedor. A memória de cálculo atualizada para o dia de hoje. Um rascunho com uns 3 a 5 tópicos principais, só para não perder o foco na hora do nervosismo. Isso aqui é crucial, o valor mínimo que se aceita para acordo. Isso tem que ser decidido a frio, em casa e jamais sob pressão ali da mesa de audiência. Então, o ponto crucial é entender qual é a pegada da sala de conciliação. O conciliador que está lá, ele não é um juiz que vai bater o martelo e te dar razão na hora. Ele está lá para mediar. Por isso, a melhor postura é ser uma rocha, totalmente objetivo. Se o devedor começar a fazer drama, inventar desculpa ou se exaltar, nada de devolver na mesma moeda. É só pegar o índice, apontar para o documento que desmente ele e pronto, o papel fala por si só. Parte 6. Checklist final. A última revisão antes de apertar o botão de enviar. Vamos repassar o nosso checklist pré-protocolo como se fosse um piloto antes de decolar. Contrato assinado? Confere. Tem prova clara de que o serviço foi entregue? Confere. Prova de que o devedor realmente não pagou? Confere. Memória de cálculo certinha, dossiê com índice e o tipo de ação correto? Tudo confere. É assim que funciona. A cadeia de evidências tem que ser linear. Faltou um elo, a corrente inteira pode arrebentar lá na frente. Para fechar nossa explanação de hoje, guardem essa sacada que resume perfeitamente tudo o que vimos. O nosso objetivo supremo não é ficar anos brigando na justiça. O objetivo é montar um material tão sólido, mas tão sólido, que o devedor não veja outra saída a não ser pagar. E aí fica a reflexão provocativa para quem nos acompanha. Será que os dossiês que a gente vai montar a partir de amanhã vão ser imponentes o suficiente para forçar um acordo logo de cara, na mesa de conciliação, sem nunca precisarem ir a julgamento? Fica essa pergunta no ar. Até a próxima!